Oi, amigos, tudo bom? Aqui eu inicio mais um vídeo um pouco diferente de qualquer outro que eu já fiz, um assunto totalmente diferente também, mas eu senti de falar pra vocês sobre esse assunto. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, o dia que eu estou iniciando esse vídeo, é dia 7 de janeiro de 2025. Eu não sei quando eu vou terminar esse vídeo, mas eu vou atualizando vocês com datas aqui. Mas hoje eu inicio esse vídeo só pra contar um pouco dessa história pra vocês, mas eu só vou finalizar esse vídeo quando a minha vitória chegar. Como vocês sabem, vocês têm acompanhado toda a minha trajetória até aqui. O primeiro vídeo desse canal foi o vídeo de eu noiva, né? Eu contando que eu estava noiva, depois toda a trajetória das compras das coisas aqui de casa, esse apartamento que a gente mora hoje, o nosso casamento, tem todos os relatos aqui. Depois a minha vida de dona de casa e tudo mais, toda a organização da casa por aqui, nossas viagens que a gente já fez, praia, chácara, parque aquático. E nesse mês, no dia 15, eu e o Christian vamos completar 3 anos de casado. Pois é, 3 anos de casado. 3 anos de casado, assim, é relativamente bastante. Ao mesmo tempo que é bastante, é pouco em si, perto de quem tem 10, 20, 30 anos de casado, né, gente? Mas pra mim, eu já acho muito, parece que a gente já viveu tanta coisa, e realmente a gente já viveu muita coisa. 3 anos são muitos dias, são muitas horas. É muita coisa que a gente passa, é muitas conquistas, é muitos momentos que a gente viveu um do lado do outro. E assim, de conhecer o Christian, eu conheço ele desde 2015, então, que a gente se conhece em si, que eu conheci ele pela primeira vez, já faz 10 anos que eu conheço ele, que a gente começou a namorar, deve fazer 5 anos, eu acho, que a gente começou em 2020, então vai fazer 5 anos que a gente tá junto, né? Mas de casado, a gente vai fazer 3 anos então. Desde que a gente casou, eu sempre tomei anticoncepcional pra não ter filhos ali de imediato, gente. Eu não queria ser a pessoa que acaba de casar e já arruma filho, porque a gente não ia aproveitar nada e tudo mais. E graças a Deus, porque a gente conseguiu aproveitar muito da nossa vida até aqui. Mas no ano passado, eu precisei parar de tomar o anticoncepcional. Por que precisei? Eu percebi que eu tava andando muito estranha. Tipo assim, com uns pensamentos muito de tristeza, sabe? Uma angústia, uma ansiedade e tudo mais. Aí eu comecei a pesquisar e vi que anticoncepcional causa depressão. E aí eu fiz a conexão de uma coisa com a outra. Eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu tô assim, super estranha, porque eu tô tomando esse anticoncepcional. Porque assim, não tinha outro motivo pra eu estar assim, sabe? Andando angustiada todo dia, sei lá o que, um sentimento ruim. Assim, tudo tava bom, a situação tava boa, mas eu não tava me sentindo bem, sabe? Então foi aí que eu decidi cortar o anticoncepcional e parar de tomar mesmo. Gente, parei de tomar. Tipo assim, uma semana eu já tava me sentindo ótimo, eu conseguia ser feliz de novo. Parece que eu não tava conseguindo ser feliz, eu não conseguia ficar feliz e tudo mais, nem por mim, nem pelos outros, nem por ninguém. E aí, parando então de tomar o anticoncepcional, eu comecei já a me sentir bem melhor. E aí eu vi que era ele mesmo que tava me causando mal. Aí é claro que eu fiquei com um pouco de medo de voltar a tomar depois e me sentir daquele jeito de novo. Então eu falei, vou parar de tomar mesmo. E aí o Christian também já estava querendo tentar ter um filho, né? Porque agora a gente vai fazer 3 anos de casado, já tá uma época boa, a gente já viveu bastante coisa, a gente quer ser pais novos, né? Tá quando o nosso filho for crescendo, a gente não ser tão velho, a gente conseguir acompanhar, tá no pique e tudo mais. Então, desde o ano passado, até mesmo um pouco antes de eu parar de tomar o anticoncepcional por precisar, a gente já tava conversando, né? Sobre tentar ter filhos, tentar engravidar e tudo mais. Então, eu parando de tomar o remédio, eu uni o último ao agradável. Então, estamos na vida de tentante. Então, já faz, gente, eu acho que deve fazer, tipo, uns 8 meses por aí que eu parei de tomar anticoncepcional. Eu acho que foi, tipo, março do ano passado, mais ou menos. Então, faz bastante tempo já que eu parei mesmo. Mas até agora, gente, nada. Eu já fiz, tipo, nossa, já devo ter feito uns 10 testes de gravidez, porque sempre minha menstruação atrasa, mas é porque eu sou uma pessoa muito desregular, então assim, não que seja gravidez, porque eu nunca senti outro sintoma em si. É só quando dá uma atrasada eu vou lá e faço um teste, mas não dá positivo, nunca dá positivo, dá sempre uma linha bem forte, uma risca só bem forte, e a outra nem sombra de dúvida, é na hora que sai o resultado, não preciso nem esperar os 5 minutos do teste, na hora já sai que eu não tenho nada mesmo. Então eu tô fazendo esse vídeo dia 7 de janeiro, porque ontem eu fiz um outro teste de gravidez, porque eu até pensei que eu poderia estar, porque eu tava com um desconforto na barriga e tudo mais. Então eu fiz outro teste só pra ter certeza. E aí eu e o Christian, a gente é tão conectado, gente, que assim, o dia que eu estiver grávida, eu vou falar isso aqui pra vocês, tá? Não espere vídeo de surpresa, contando que ele vai ser pai, porque não tem como, a gente é conectado, eu não sei explicar pra vocês. Mas tipo assim, se eu penso em comprar o teste de gravidez, o Christian já pensou, e aí ele fica falando assim, você tá grávida, né? Você comprou o teste? Gente, eu vou colocar aqui a conversa dele falando assim. Eu pensei que você ia comprar o teste porque você estava com suspeita. E eu estava pensando mesmo, a gente é conectado, nossas mentes são conectadas. Eu não consigo esconder nada dele, eu tenho que contar pra ele na hora. Então provavelmente não vai ter vídeo de surpresa quando eu descobrir que eu tô grávida e tudo mais, porque ele vai saber junto comigo, porque a gente vai comprar o teste junto, porque a gente sempre faz isso. Porque eu não consigo esconder nada dele, porque ele sempre sabe de tudo, eu não sei o que acontece. Eu também não me aguento pra contar as coisas, então eu fico assim, tipo assim, mas ele tem que estar comigo pra comprar o teste, ele tem que ser a primeira pessoa a saber e tudo mais. Então vou logo avisando, não espere vídeo de surpresa, porque não vai ter, porque ele vai ser o primeiro a saber, só se for surpresa pros outros, porque pro Christian não tem como.
E aí, aonde que eu quero chegar com essa história toda que eu tô contando pra vocês, gente? Faz bastante tempo que eu parei de tomar anticoncepcional já. Na teoria, a gente pensa que engravidar é uma coisa fácil, né? Que você tenta ali, passa alguns dias, já você vai estar grávida e tudo mais. Mas, gente, não é assim. Faz muitos meses que eu já parei de tomar anticoncepcional. Atrasa o menstrual e não engravida. Então, nesse ano de 2025, eu vou aproveitar, fazer exames, ver se tá tudo bem, né? Ver se minha saúde tá tudo bem também, se de repente não é esse um fator que eu não tô conseguindo engravidar. Mas, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer. A gente acha que vai ser rápido, né? Tem gente que acontece tão rápido, a pessoa nem queria teve, e aí quando a gente quer, parece que a gente não consegue. O pessoal fala até que tem que parar de querer, que aí você consegue, né? E tudo mais. Mas assim, eu acredito que tem um tempo certo pra todas as coisas. Eu acredito que Deus tá preparando o tempo certo pra entregar essa bênção pra gente. Até porque, gente, só no ano passado, juro, eu devo ter sonhado umas 5 vezes que eu tava grávida. Sonhei que eu tava grávida, sonhei que eu tinha meu filho. Eu sei que é um menino, tá? A gente já tem nomes, tanto se for menina quanto se for menino. Vou contar aqui pra vocês. Se for menina, se chamaria, né? Se chamaria, porque eu sei que é menino, se chamaria Maria Alicia. E se for menino, que é menino, se chama Isaac Luca. Por quê? Porque a gente decidiu esse nome como um acordo depois de discutir 1 milhão de nomes. Esse foi o nome que a gente chegou. A gente gosta de nome duplo, então vai ser esses nomes. Só que assim, gente, toda vez que eu sonho que eu tô grávida, toda vez que eu sonho com meu filho, eu sei que é um menino e eu sei que é o Isaac. Então, eu sempre oro pra que Deus abençoe o meu filho Isaac, porque eu sei que ele tá sendo gerado por Deus. Porque na vida da tentante, às vezes a gente olha que, nossa, faz tanto tempo que eu parei de tomar remédio, e tem gente que consegue, eu não consigo e tudo mais. A gente parece que aquilo não vai chegar pra gente, que não vai acontecer, parece que a gente tem algum problema e tudo mais. Mas eu sei que, mesmo se eu tiver um problema, eu sei que o Senhor prometeu me dar o Isaac, gente, eu sei. O Senhor já me mostrou em sonhos, eu já sonhei que tava grávida. E juro, gente, eu sonhava que tava grávida. Já acordava naquele pique de fazer o teste pra ver se eu tava mesmo. Fazia o teste, mas eu não tava. Então acredito que é só uma preparação psicológica do Senhor. Porque eu sei. Eu tenho plena convicção que o meu filho é uma promessa do Senhor. É uma promessa muito grande. Eu falo não, né? Eu penso, né? Eu não falo sobre as promessas do Senhor na minha vida. Mas eu sei que o Senhor tem 2 grandes promessas. Uma eu não vou contar, porque uma promessa eu não gosto de contar. Eu só gosto de contar quando uma coisa se realiza, né? Igual um desejo. A gente não conta um desejo, né? Que a gente vai fazer. A gente só espera ele se realizar e depois a gente conta que era o nosso desejo. Mas a segunda promessa que o Senhor tem é de nos dar o Isaac, gente. O Isaac é o filho da promessa. Então eu sei que não importa quanto tempo demore, o Isaac é uma promessa que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai cumprir na nossa vida. Eu não sei quando, eu não sei se nesse ano de 2025 que eu vou conseguir terminar esse vídeo aqui pra vocês, ou se vai demorar mais, eu não sei os tempos de Deus, os planos de Deus, é a hora certa de Deus, mas eu sei que Ele tá cuidando de tudo. E tem uma música que a gente sempre escuta na Madureira, quando a gente vai lá, que ela fala assim: não importa quanto tempo demore, as promessas do meu Deus não falhará. Se a segunda, terça, quarta ou quinta, não sei. O que eu sei é que ela vai chegar. Dia 26 de setembro, eu acabei de fazer o teste e pela primeira vez na vida deu 2 risquinhos fortes, porque nunca deu 2 risquinhos, sempre deu um risquinho só. O Christian tava aqui comigo, porque eu não consigo esconder nada dele. E aí eu falei pra ele, e ele falou que não sabia o que fazer, eu sabia o que achar. E saiu correndo pra comprar outro teste, pra ter certeza que tá certo. Então vou esperar ele chegar com outro teste, colocar ali no xixi e ver o resultado também.
Queria apenas deixar um versículo bem conhecido de todos, que se encontra no livro de Salmos. O livro de Salmos 125, versículos 5 e 6, se eu não me engano, diz assim: que os filhos são herança do Senhor. E essa herança é para eles e é para toda a família, tá certo? Então que a gente venha comemorar tudo junto esse dia, que vai ser um momento muito especial para todos nós aí. A Dana agora vai deixar uma mensagem bem especial para a família, e logo após a gente vai fazer a contagem regressiva. Fui convidada de deixar um recado do bebê para vocês e para toda a família, tá? E existe nessa mensagem que eu tenho certeza que, mesmo ele sendo tão pequenininho, aí no ventre, eu tenho certeza que todo esse calor humano, todo esse sentimento, todo esse amor que nós estamos expressando por vocês aqui nessa tarde, ele sente também. Ele ou ela sente também. Amém? Então vamos lá. Queridos papai e mamãe, olhem ao nosso redor. Veja quanta gente querida e especial comemorando a minha vida junto com vocês. É muito bom sentir esse amor pela minha chegada, protegido dentro da barriga da mamãe. Acredite, não foi por acaso que eu cheguei na vida de vocês. Eu escolhi essa família e fui enviado pelo Papai do Céu para aprender com vocês sobre o amor, felicidade, união, perdão e outras coisas que vamos descobrir juntos. Minha doce mamãe, eu quero que saiba que não vejo a hora de estar em seus braços e meus olhinhos encontrarem os teus. Eu te amo. Papai, sei que está ansioso, bem pouco, né, Christian? Bem pouco. Mas mesmo sem lhe conhecer, o amo e terei orgulho de crescer ao seu lado. Eu amo vocês. E agora eu quero saber, cadê o time das meninas? Quem aqui acha que é a Maria Alicia, hein? Tá evidente, amor. E o Isaac, gente? Tá bom achando também. Então é o seguinte, gente, sendo o Isaac ou a Maria Alicia, que venha pra compor a nossa família com muita graça, com muita saúde, que eu tenho certeza que independente de qual dos dois que for ser, vai ser muito amado por todos nós e pelos papais que estão aqui ansiosos. Vamos fazer a contagem então? 5, 4, 3, 2, 1. Hoje é dia 6 de janeiro de 2026. Eu queria terminar esse vídeo de uma forma feliz, né? Eu falei que só ia terminar quando minha bênção chegasse. E vocês acompanharam aí, tanto eu contando, quanto os vídeos, as imagens, tudo. Tudo estava arquivado lá no Instagram, não tinha vindo aqui falar sobre isso ainda, porque eu queria estar com a minha bênção completa, pra eu poder vir aqui e contar pra vocês com calma. Mas aconteceu que tudo se interrompeu muito rápido, então eu vim contar pra vocês essa história. Dia 26 de setembro eu descobri que estava grávida, né? Eu tinha um pouco antes disso, mas desde o começo do mês eu tava me sentindo meio estranha. Eu tava sentindo um pouco de tontura, que nunca aconteceu comigo, eu senti tontura, mas do nada eu ficava tonta assim, precisava sentar um pouco, dor de cabeça também, eu tava me sentindo estranha, né? Mas eu pensei, vai ver alguma coisa assim, mas quando chegou no dia 27 especificamente, eu já comecei a pensar, não, tô muito estranha, eu tô normal, eu tava com uma fome absurda. Falei pro Christian, compra um teste de gravidez, porque eu acho que eu tô grávida. Ele nunca confiava em mim, mas ele comprava toda vez que eu pedia pra gente ter certeza. Aí ele comprou nesse dia. Nesse dia a gente ia comemorar o aniversário da minha sogra numa pizzaria. Então eu cheguei no serviço, já fui fazer o teste e já ia me arrumar pra gente sair, que já tava em cima da hora que a gente ia sair cedo. Tava esperando, né, o teste ficar pronto. E
aí quando deixa ficar pronto, o Christian tá na cozinha fazendo comida, eu tô lá no quarto só esperando, vejo que deu positivo pela primeira vez na vida, depois de mais de 1 ano e meio tentando, eu fiquei, meu Deus do céu. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça, porque tem até o vídeo que vocês veem minha reação, mas a minha reação é sem reação, porque demorou tanto tempo, eu fiz tantos testes e tantos deu negativo, que eu fiquei tipo assim, meu Deus, e agora eu nunca cheguei nessa parte, sabe? E aí quando eu vi que deu positivo, eu só pensei assim, meu Deus. A palavra que veio na minha cabeça mais forte foi nunca mais minha vida vai ser a mesma, né? A partir do momento que você descobre que tá grávida, você já imagina que sua vida vai mudar completamente, nunca mais vai ser a mesma, você vai ter um filho ali pra cuidar, pra criar, né? Pra crescer ali junto com você. E eu fiquei, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, será que eu conto pro Christian? Porque ele sabia que eu tinha feito o teste, né? Ele só tava esperando ficar pronto. Ou será que eu falo que não deu em nada e faço uma surpresa pra ele depois? Só que, gente, eu não aguento segurar, então eu fui e contei pra ele. Ele ficou tão chocado e impactado que ele também não teve reação, porque a gente nunca tinha chegado nessa parte. E ele falou assim, será que esse teste tá certo? Né? Vamos ter que comprar outro pra ter certeza. Aí ele saiu, foi pra farmácia desesperado, correndo, pra comprar outro teste pra ver se tava certo. Aí lá foi ele. E demorou pra caramba, demorou mais de 1 hora. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu acho que ele tava, tipo, desesperado, perdido. Ele falou que foi em 2 farmácias, se não me engano, que tava demorando muito pra atender lá, que demorou, enfim. Aí ele chegou com outro teste, eu fui, fiz outro teste, e o outro teste também deu positivo. Aí eu já pensei, meu Deus do céu, né? Vida muda completamente. Como será que tá essa gravidez? Quanto tempo será que eu tô, meu Deus? E aí, enfim, fui marcar pra passar no médico, né, pra poder fazer os exames e tal. Isso, né, numa semana. Na outra semana eu já comecei a sentir os enjoos, gente. Aí já foi aquele caos todo. Eu achei que eu não ia ter enjoo. Queria ser aquelas pessoas abençoadas por Deus que não tem enjoo na gravidez, que fica bem bem, não senti nada. Porém, tive enjoo bem no começo da gravidez. Na segunda semana, assim, é só descobrir que aparece um enjoo, entendeu? Apareceu um enjoo, já fiquei ruim. Aí fui no médico, né, comecei a passar no médico, foi acompanhamento do pré-natal. Não tinha, gente, obstetra na minha cidade, que eu não sei o que acontece pelo convênio. Aí eu tive que marcar na cidade vizinha. E aí eu marquei também no SUS pra ver como que era, mas eu achei o SUS muito fraquinho, em comparação ao particular, que já deu os encaminhamentos pra fazer os exames e tal, e é tudo muito mais prático. Então eu resolvi ir no particular mesmo, que era em Campinas, aqui na cidade vizinha, então não é tão longe assim, né, mas eu queria que fosse na minha, mas como não tinha, foi lá mesmo. Aí fui, fiz o ultrassom, então vi que tava tudo bem, o bebê era bem pequenininho, eu descobri, quando eu fiz o ultrassom, eu tava com 8 semanas, se não me engano, aí 2 meses praticamente, né, tava com 8 semanas já o bebê. E aí toda a espoleta e mexe e tudo mais, tem até as imagens aí que vocês viram. Também fiz um monte de exame de sangue lá, que precisa fazer, de urina, tudo pra ver se tá tudo bem com a mãe também, ver se vai precisar tomar uma vitamina. Aí voltei no médico, aí o médico me passou a vitamina padrão, né, que grávida precisa tomar pra repor aí todos os negocinhos. Também cheguei a tomar a vitamina D também, que a minha tava um pouco baixa. E também o cálcio ele indicou tomar também. Aí beleza, fizemos então depois o exame de sexagem fetal, que a gente queria fazer o chá revelação. Então acho que eu fiz com umas 12 semanas por aí, que aí já é uma idade gestacional boa, né, pra tá fazendo, ter certeza. Meu cunhado que ficou com o resultado, então nós fizemos uma chácara, né, toda a comemoração, mas ele que fez esse a revelação. E aí descobrimos que era um menino. Lembra que eu comentei com vocês no início do vídeo, que eu sempre sonhei que era um menino, que era o Isaac. Então eu sabia, tinha certeza que ia ser um menino. Então pra mim eu sempre falei, é menino, e todo mundo falava, é menino. Eu falava, não, é menino, é o Isaac. E descobrimos que era menino. E aí ficou então o Isaac. Depois disso eu ainda fiz outro ultrassom, tava tudo bem com o Isaac, crescendo bonitinho. Até que nosso mundo inteiro desmoronou dia 27 de dezembro de 2025. Tava tudo bem, gente, não tava sentindo nada, tipo, dor nem nada, eu só tava, tipo assim, um pouco cansada, né, porque assim, grávida não aguenta ficar muito tempo em pé, então se eu ficava 5 minutos em pé, eu já ficava cansada, precisava sentar. Então normal isso, eu ficava em pé um pouco, já precisava sentar, ficar quietinha, depois já levantava e ficava normal. Mas nunca tive nada, nunca tive nenhum sintoma nem nada. E aconteceu que no dia 27 de dezembro, a gente tava na praia, a gente foi pra praia dia 26, aproveitamos o dia todo na praia, passeamos, de manhã, de tarde, de noite, a gente andou no centrinho ali da praia, beleza, da Praia Grande. No dia 27, a gente iria ficar na praia também, a gente iria voltar só no dia 28, que a gente ia passar esse finalzinho de ano lá. No dia 27 eu acordei pra fazer xixi e vi que estava com sangramento. Sangramento bem pouquinho, eu pensei, foi no médico, né, claro, porque eles falam que se grávida tem algum sangramento, você precisa ir no médico, né, pra ver se tá tudo bem, mas não deve ser nada, porque tava bem pouquinho. Fomos procurar um médico na praia, né, porque eu não sabia onde ficava nada. Fomos num lugar que falava que aceitava o convênio, e depois não aceitava o meu convênio. Aí fomos no SUS, né, um hospital do SUS lá, que é o hospital, acho que municipal deles. Aí fui, passei na triagem, aí falei qual que era o problema, que eu queria uma consulta, né, aí lá não atendia grávida, não tinha obstetra pra atender grávida. Aí fomos no terceiro hospital, que eles indicaram que tinha obstetra lá também, do SUS lá, também um hospital meio que municipal, não sei. Aí lá tinha obstetra. Aí, eu deitei lá na maca lá pra ela me examinar. Ela ouviu o coração com o aparelho deles lá. Ouviu o coração e falou assim, tá tudo bem com o bebê. Eu vou só fazer o exame de toque só pra ter certeza que tá tudo bem, né? Pra eu poder liberar você. Às vezes é um sangramento que vem mesmo, né? Normal, mas deve parar. Quando ela fez o exame de toque, ela já olhou com uma cara super preocupada.
E já falou assim, o colo do útero tá todo dilatado, você tá abortando o bebê. Ela falou bem séria assim. Aí eu já fiquei desesperada. Aí o Christian chegou na sala, que ele tava, sei lá porque ele tava aguardando ainda. Aí ele chegou na sala e falou, e aí, tá tudo bem? Aí ela, médica, super séria e super preocupada, já olhou pra ele e falou assim, ela tá abortando o bebê. E a gente ficou tipo, como assim? E não tem nada que a gente possa fazer? Aí ela explicou que o colo do útero estava todo dilatado, com dilatação total. Tipo, dilatação total é 10 centímetros de dilatação. Estava tudo 10 centímetros de dilatação que o bebê poderia nascer a qualquer momento, né? Só tava ali a bolsa mesmo, mas se a bolsa estourasse, por exemplo, o bebê nasceria. Aí ela falou assim, eu preciso internar você, porque você vai ter esse bebê a qualquer momento, eu não posso deixar você sair na rua, né? Aí a gente falou pra ela assim, tá, mas a gente não mora aqui. A gente tá na praia a passeio. Não tem como eu ficar internada aqui, porque ela falou que poderia ser naquela hora, poderia nascer a qualquer momento, como poderia demorar dias também. Como que a gente ia ficar dias na praia? A gente ia ter que pagar mais aluguel ainda, sei lá, porque eu ia ficar no hospital, mas e o resto? Tava o Christian, tava os pais dele, meus sogros também. A gente falou, a gente mora a 2 horas e pouco daqui. A gente tem como ir embora pra pelo menos ficar na nossa cidade e poder ver por lá. Aí a médica falou assim, eu não recomendaria você ir embora, porque o bebê pode nascer no carro a qualquer momento, mas como você mora longe, se eu fosse você, eu iria também. Né? Ela jogou essa. Tipo assim, ela não poderia me liberar, mas ela entendeu e me liberou. Aí a gente saiu correndo. Isso que a gente saiu correndo, o sangramento tinha aumentado muito mais. Não tava parando mais. O Christian foi correndo pro apartamento que a gente tava, o Airbnb. Juntou as coisas correndo. E a gente veio embora, gente. Ele veio correndo na pauleira, dirigindo, que nem um doido pra gente poder chegar quanto antes, porque a médica tinha falado que o bebê poderia nascer a qualquer momento. Aí eu até vim um pouco deitada no banco do carro, né? Porque eles falam que é melhor você ficar deitada do que ficar sentada, que fica pesando, né? O bebê fica pesando ali. 2 horas e pouco depois de viagem, né, a gente chegou em Campinas, que é onde fica o Hospital do Convênio, que eu preferi ir pro Convênio do que pro SUS. Fui no Hospital do Convênio, passei na triagem lá deles, e aí fiquei aguardando ser atendida. Aí o médico, o obstetra, me chamou, e aí ele fez a mesma coisa que a outra médica tinha feito, o exame de toque, só que ele explicou um pouco melhor o que estava acontecendo. Eu falei pra ele o que a médica tinha falado, ele fez o exame de toque, falou, realmente é isso que ela falou, o colo do útero está todo dilatado. Ele falou que eu tinha insuficiência estimocervical, que é o quê? É quando o seu corpo não aguenta o peso do bebê, que o bebê, no começo o bebê é pequenininho, tá aí tudo bem, depois o bebê vai crescendo, com 18, 19, 20 semanas ali, o bebê já tá com um peso um pouco maior. E aí o corpo de algumas mulheres não aguenta o peso do bebê, e aí faz com que o colo do útero dilate e queira eliminar o bebê ali, simplesmente isso. E simplesmente, pelo que ele explicou, a medicina não está avançada o suficiente para constatar isso antes, né? A medicina não consegue constatar isso no começo da sua gravidez para prevenir, não. Eles esperam acontecer isso com você, eles esperam chegar a 19, 20 semanas, o seu corpo não suportar, para aí eles verem que seu corpo não suporta, para aí na sua próxima gestação, eles terem uma solução por causa do diagnóstico que você teve. Não é uma coisa que a medicina tem como prever antes, tem que simplesmente esperar acontecer, porque o único exame que se faz para medir o colo do útero é feito com 20 a 24 semanas, então se acontece isso antes com você, não tive como prever. Se você consegue segurar o bebê até essa data de descobrir, aí eles vão descobrir, ver se dá para tempo para fazer. Quando descobre a tempo, vamos dizer, tem como fazer uma espécie de ponto no útero para segurar, para, né, o ponto segurar, porque o seu corpo em si não aguentaria, vamos dizer. Mas quando isso acontece antes do tempo, que, né, não dá tempo de fazer esse exame, simplesmente é isso, é o diagnóstico da medicina. Você perde seu filho pra você ter esse diagnóstico para na sua próxima gravidez eles prevenir você. Então ele falou assim, na sua próxima gravidez, quando você tiver outro filho, aí você já vai ter esse diagnóstico, aí vão fazer o ponto em você antes. Com 15 semanas é feito esse ponto lá no colo do útero para segurar o bebê, para ele não nascer prematuramente. Então ele falou isso pra mim, que eu tinha essa insuficiência, que o colo do útero estava muito dilatado, o bebê sim iria sair a qualquer momento, que o que eles iriam fazer era me internar no hospital, porque eu tinha que ficar deitada, não podia levantar pra absolutamente nada, pra não forçar, mas ainda não fazer o bebê pesar mais e forçar esse nascimento prematuro. Aí eles me encaminharam já pra ser internada, veio vários médicos conversar comigo também, pediatra, ou a pediatra responsável da UTI neonatal também, porque eles vieram explicar que eu teria que ficar de repouso total para tentar segurar o bebê o máximo que desse. Tinha casos, já teve casos que deu para segurar o máximo que desse, que até pelo menos com 24 semanas para o bebê nascer prematuro e para UTI neonatal, mas deu aí uma chance de vida. E tem casos, no caso, que o bebê não sobrevive porque ele é muito pequeno, muito novinho, não vai ter os pulmões formados ali, nasce antes da hora e não tem o que fazer, não tem, como o pessoal da UTI neonatal explicou, a medicina não está avançada o suficiente para fazer bebês muito recém-nascidos sobreviver, muito pequenininhos. Depois de 24 semanas que tem aí uma chance de vida, mas antes de 24 semanas eles falaram que, assim, é muito difícil porque a medicina não é avançada o suficiente pra isso. E, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Até esse momento eu tava assustada, né, com tudo que tava acontecendo, tava tudo desmoronando, do nada, de uma hora pra outra, mas eu tava calma, confiando em Deus, sabe? Eu perguntei pra médica, teve casos que alguém já conseguiu ficar nessa condição, né, porque eu teria que ficar
imóvel, não poderia levantar, não poderia nem sentar pra nada. E conseguiu segurar o bebê por bastante tempo. Eles falaram que sim, e teve casos que não. Então cada caso é um caso. Lá eu fiquei internada no hospital durante 5 dias. Eu posso dizer pra vocês. Tinha muita gente orando pela gente. Eu mesma nunca parei de orar, nunca parei de confiar. Eu confiei até o final que ia dar certo. Até que no dia da virada do ano, dia 31, eu comecei a sentir muita dor, muita contração. E aí o médico veio me examinar e fez o exame de toque e falou: olha, o bebê já desceu, o bebê não poderia descer mais de onde ele estava, o bebê já desceu, já tá encaixado pra nascer. Então ele vai nascer hoje, não tem mais o que fazer, não tem mais como segurar. Mesmo que eu ficasse lá deitada imóvel, eu já tava sentindo muita contração. E uma hora ou outra ia vir, né? Isso foi de manhã que ele falou isso. E durante a tarde, gente, eu comecei a sentir muito mais dor. Aí eu tava sentindo tanta dor que eu não consegui almoçar. E tava doendo tanto minha barriga que eu tava vomitando. Então eu não conseguia nem comer nada. Aí eles falaram assim: então você não vai comer nada mesmo. E a gente vai te levar pra sala de parto. Porque já tá na hora, né? Já tava com muita contração. Aí eu subi pra uma outra sala. E tudo isso, eu ia tudo na maca. Não podia levantar pra nada. Subi pra uma outra sala pra aguardar até a hora que desce pra depois ser levada pra sala de parto. Só que eu não consegui ficar muito tempo nessa outra sala porque eu já tava com muita contração. E aí eles iam perguntando qual que é o nível da dor de 1 a 10. Primeiro tava nível 6, né? Mas quando eu subi pro outro quarto ficou nível 9. Aí eles perceberam que já tava muito assim e tava muito curto os espaços de tempo entre uma dor e outra também. Umas 4h40 da tarde cheguei na sala de parto, então eles ainda foram preparar as coisas. O anestesista preparar a anestesia, eu lá sofrendo, morrendo, sofrendo de dor, pensando, meu Deus, misericórdia. E o Christian lá comigo o tempo todo. Aí o médico resolveu me dar anestesia pra eu não sentir tanta dor. Ele falou que eu iria sentir ainda 30% de dor, falou que a anestesia ia tirar 70%, mas que ia ser melhor, né? Mas, gente, quando o anestesista aplicou a anestesia ali, a única coisa ruim foi o efeito colateral, que era a tremedeira. Mas eu não senti dor nenhuma. Eu não senti os 30% de dor, eu simplesmente não senti dor nenhuma. E aí, enquanto eu tava ali fazendo o efeito da anestesia ainda, né, os médicos se preparando, chegou uma outra médica pra fazer o parto, porque o plantão mudou, né? Já era mais de 6 horas aí. Então mudou o plantão e aí uma médica que iria fazer o parto em si. Então ali mais ou menos umas 6 e pouquinho começou o processo. Eu não tava sentindo dor nenhuma. E aí eles perguntaram: olha, pode ser que naturalmente vai demorar um pouco mais ainda. Você quer que acelera, colocando ocitocina, se não me engano, no soro, pra acelerar o processo de contração pra o bebê sair logo? Ou você quer realmente esperar até a hora do bebê querer sair? Aí eu falei: acelera aí, acelera, porque eu não ia ficar o dia inteiro na sala de parto, já iria ter que nascer de qualquer jeito. Então acelera logo o processo. Aí eles aceleraram com a ocitocina, então mais ou menos umas 7 horas, né, porque demora um pouco pra ser feito ainda. Eu mesma não sentia nada, eu não tava sentindo contração, não tava sentindo nada, mas a médica falou pra gente começar a tentar forçar o bebê a sair. Então lá fui eu tentar fazer força, sendo que eu não sentia nada, não sentia que eu tava fazendo força por causa da anestesia, não sentia, assim, sentia minhas pernas ainda, tá, não foi a hack que tira o movimento nem nada, eu conseguia levantar a perna ainda, mas assim, eu não sentia que eu tava fazendo força, mas eu tava, enfim. Aí a gente tentou um tempão, aí ela falou, como não tava indo, ela falou: vamos dar um tempo, e daqui a pouco a gente tenta de novo. Então nesse tempo que a gente deu, né, esperando, eu e o Christian, a gente conversou, a gente ligou pros meus pais, chamada de vídeo, a gente ligou pros pais dele, conversando, falando: estamos esperando aqui, vai nascer, mas até agora nada. A gente cantamos os 5 hinos da harpa, sempre confiando no Senhor, confiando que o Senhor, que deu fôlego de vida para Adão, que era pó da terra, era capaz de dar fôlego de vida também pro meu filho, que tinha só 19 semanas, mesmo tendo só 19 semanas. Eu acreditei até o final que se o Senhor quisesse, o Senhor poderia dar vida. O Senhor é dono da vida, o Senhor é dono de tudo. Que o Senhor poderia fazer um milagre. Então, mais ou menos às 9h05, tentando fazer força lá no processo pro bebê sair, ele saiu. Então o Isaac saiu, e aí eles chamaram os pediatras, né, pra analisar. E aí eles já verificaram que não tinha batimentos, não tinha sinal de vida. Então o Isaac nasceu sem vida. E por mais que a todo tempo a gente tivesse ciente que isso poderia acontecer, foi um choque ali, sabe? Acabou o mundo, acabou tudo. Tudo que a gente planejou, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente acreditou que iria dar certo, que aconteceria, tudo que a gente estava pedindo pra Deus e orando, acabou, foi embora. Então ali eles limparam, né, o bebê, deram pra gente ficar com ele o tempo que a gente quisesse. Então a gente tirou foto pra guardar esse momento, né? Por mais que ele tenha tido um período curto aí, ele tinha só 19 semanas e 5 dias, nasceu sem vida, mas ele vai ser sempre o nosso filho. Então depois que eles tiraram, né, o bebê, que a gente ficou ali um tempo, a médica foi tirar a placenta também, e aí ela viu que a placenta tava com algum tipo de infecção também, que eles não sabem o que é. Então eles mandaram pra biópsia, pra ser analisado, né, ver o que causou essa infecção, que eu tava e nem sabia que tava com infecção. E aí lá no hospital eles explicaram que por Isaac ter nascido de 19 semanas, que é abaixo do esperado,
por lei, vamos dizer assim, tem lá os termos dele, mas que não é obrigatório por lei eles fornecer, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de óbito, tudo mais, porque é um bebê muito novo, é considerado como um aborto e não como um nascimento, vamos dizer, praticamente, né? Não fornecia certidão, então meu filho nasceu, não tem nem certidão, nem de nascimento, nem de óbito, e eles falaram que a gente tinha uma escolha, que a gente poderia pegar o bebê e levar para enterrar, normal, fazer um enterro se a gente quisesse, ou que a gente poderia mandar para biópsia, para ver por que ele morreu, o que aconteceu, qual a infecção que tinha, para a gente fazer essa análise para o futuro também, né, para a gente ter certeza do que aconteceu. Então a gente conversou e a gente resolveu que fazer um enterro seria muito mais sofrimento, né, o enterro de um bebê. Então a gente decidiu mandar para a biópsia, para ser analisado junto com a placenta, ver o que aconteceu, quais as causas da morte, também analisar a infecção que eu tive, né, para poder tratar certinho e poder cuidar de mim também. Claro que hoje a gente nem pensa em ter um filho. Meus planos era engravidar uma vez só, ter um filho, e fechou a fábrica, e nunca mais engravidar de novo. Então acabou que isso aconteceu, o nosso filho só não tá aqui com a gente, porque ele morreu. Nesse tempo a gente nem pensa, não tem nem como pensar em ter um filho nessa hora, mas eu sei que a nossa vida, ela tá nas mãos de Deus, né? Tem gente que faz cirurgia pra não ter filho, e se Deus quiser, a pessoa tem filho mesmo assim. Então eu não posso falar nada nesse momento, claro que a gente não pretende, porque o choque foi muito grande, eu não sei se eu aguentaria passar por isso de novo, e também tem a questão do problema do colo do útero, né? Então seria mais uma preocupação, provavelmente uma gravidez um pouco mais de risco, que teria que fazer a cerclagem, que é o ponto no útero, quando tá com 15 semanas ali, teria que ter um acompanhamento mais de perto, pra não acontecer o que aconteceu de novo. Então esse é o final do vídeo. Não é um vídeo feliz, como eu queria que fosse, né? Nesse período de um ano aí. Mas é a história real. E às vezes a história real da nossa vida é difícil. A vida é difícil, né? Pra mim, diante de tudo isso, o que eu sinto agora é que minha promessa morreu. E eu achei que promessa se cumpria e não morria. Eu só sei que em 2026 a gente tinha planos, né? De ter um nascimento do nosso filho, fazer o quartinho dele, acompanhar uma criança querendo falar, engatinhar, comer, viajar no final de ano com o nosso bebê. E agora tudo mudou, né? A gente é só nós dois de novo. E a gente carrega uma tristeza agora. E toda virada de ano a gente vai lembrar que foi o dia que nosso filho nasceu. Eu não vou ficar sendo hipócrita e falar que tá tudo bem, que vai passar. Pra eu tentar explicar de uma forma simples como eu me sinto, eu vou tentar ser bem sincera. Porque eu sei que Deus sabe do meu coração, então não adianta eu ficar fingindo que tá tudo bem, né? A verdade é que a minha alma, no fundo da minha alma, a minha alma ama o Senhor. A minha alma, ela confia no Senhor. A minha alma, ela entende que se o Senhor resolveu não me dar o meu filho, se o Senhor resolveu levar ele, é porque tem um plano maior. Mas o meu eu, como um ser humano, ele tá muito ferido. Ele não consegue entender por que Deus fez isso. Eu não sou melhor que ninguém. Não é que eu não mereça passar por isso. Não é nada disso. Mas eu me sinto enganada. O Senhor me prometeu. O Senhor me deu nome. Nome de promessa. Filho da promessa de Isaac. O Senhor me deu sonho. O Senhor me deu o tema do meu aniversário. E eu sempre falei pro Senhor, né, nesse período de tentativas, eu sempre falava, tudo bem demorar, outras pessoas conseguem ter filho mais rápido, né, mas tudo bem que demore, cada um de um jeito, demorou mais de um ano, mas quando chegar a minha vez, quando eu ficar grávida, Senhor, eu não quero perder meu filho, eu não quero ser aquelas pessoas que perdem o bebê. Eu sei que é muito comum, às vezes, primeira gravidez acontecer alguma coisa, e tipo, 50% de chance de dar tudo certo e 50% de chance de perder. Mas, Senhor, tá demorando muito. E não importa quanto tempo vai demorar ainda, eu só não quero que quando eu engravide, eu perca o meu filho. Senhor, eu quero que dê tudo certo do início ao final da gestação.
Isso é o que eu sempre pedi pro Senhor. E demorou tanto, mas tanto pra gente conseguir. Pra eu conseguir ficar grávida. Mais de 1 ano e meio. E no começo tudo bem, né? Duas ultrassons, tudo bem. Passou ali aquele período de 3 meses, que é o período que em si a gente tem mais medo, que é o que a gente ouve falar, né? Tava no 5º mês. No 5º mês, quase chegando no 6º. E aí acontece tudo isso. Deus não quis salvar meu filho, eu não quis. Eu tive fé até o último segundo. Mas o Senhor não quis. Eu sei que dói agora, mas que um dia eu vou entender, né? Os propósitos de Deus. Mas nesse momento, tudo que eu peço é que Deus me ajude a sobreviver cada dia. E que Ele me ajude a entender o plano dele pra tudo isso, porque de mim mesma eu não consigo entender, não faz sentido. Então é isso. Esse vídeo foi só pra contar tudo o que aconteceu pra vocês, colocar um ponto final, eu acho, nessa história, né? Desde quando eu iniciei o vídeo no ano passado até agora. E agora vamos aguardar os próximos capítulos que Deus vai escrever pra nós.